Questão 89 do Enem 2019, tema dinâmica climática. Então, essa questão fala sobre uma cidade que está situada no Alasca, que é o estado mais ao norte dos Estados Unidos, e que um grupo de moradores, né, aproximadamente 4.000 moradores, viram o Sol pela última vez no dia 18 de novembro e só viram novamente a radiação solar no dia 23 de janeiro do outro ano. Então ele pergunta aqui no enunciado: o fenômeno descrito está relacionado ao fato da cidade citada ter uma posição geográfica condicionada pela. Vamos dar uma olhadinha nessa figurinha. Essa figurinha aqui representa a radiação solar e sua influência na superfície da Terra. A primeira coisa que a gente tem que identificar é que a Terra tem um formato esférico. Então, essa forma esférica faz com que a radiação solar atinja a superfície terrestre de maneira diferenciada. O outro fator é o achatamento dos polos. Como a Terra realiza o movimento de rotação, os polos são achatados e a parte entre os trópicos é um pouco mais cheia, né? Isso faz com que nós tenhamos uma incidência da radiação solar também de maneira diferente. E o outro e principal fator também, né, a esfericidade, a inclinação do eixo são os dois principais fatores. Nós temos aí a inclinação do eixo terrestre, que é essa inclinação que a gente pode ver aqui em relação à órbita do planeta, né, que chega a ser 23 graus e alguns minutos, 26 minutos aproximadamente, mas isso é variável, tá? Isso vai fazer com que nós tenhamos, por exemplo, estações do ano diferentes, né? Nos hemisférios. Vejam que nesse hemisfério aqui norte, nós temos a incidência da radiação solar pegando aqui, ó, no polo norte, né, uma grande parte do polo norte, e essa face do hemisfério norte está mais voltada para o Sol. Então aqui vai ser verão, enquanto no hemisfério sul vai ser o inverno. As estações do ano são sempre opostas nos hemisférios devido à inclinação do eixo terrestre e do movimento de translação que a Terra faz, né? O movimento que a Terra faz ao redor do Sol. O que nós temos aqui de informação importante? Esta cidade, ela tem um período de escuridão, perfeito? Então veja que o Polo Sul é um exemplo. O Polo Sul deve ficar durante o inverno aproximadamente 6 meses sem iluminação, enquanto o Polo Norte, durante o verão, fica aproximadamente 6 meses com iluminação constante. E aí isso explica o quê? Qual o fator que explica diretamente essa cidade ter iluminação durante o tempo e não durante outro período, né? Esse fator aqui, ó, é a distância em relação à linha do Equador, que é o fator que a gente chama de latitude, né? Então, o fator latitude é o fator que nós temos que considerar para que essa cidade tenha diferenciação, né, de luminosidade ao longo do ano, um período de escuridão e um período com incidência solar. Quanto mais ao norte ou quanto mais ao sul, você tem essas modificações, tá? Isso não ocorre aqui no Rio de Janeiro, não ocorre no Brasil, porque nós estamos mais próximo à linha do Equador. Mas as áreas que estão mais ao extremo norte ou mais ao extremo sul vivenciam algumas questões relacionadas a essa escuridão, né? É, o que não pode ser continentalidade? Continentalidade vai influenciar, por exemplo, na redução da umidade. Quanto mais para o interior a cidade for, reduz a umidade e você gera amplitudes térmicas maiores. Ou seja, o que é amplitude térmica? A diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Então, pensa numa cidade que esteja no interior do continente, você vai ter invernos rigorosos e verões também rigorosos. Podemos dizer assim, né? São climas mais rigorosos. Ou é muito calor ou é muito frio. A maritimidade, você tem uma área mais próxima ao mar, a água atua como um regulador da temperatura. A água ela pode influenciar controlando essa diferença de temperatura. Longitude não é um fator climático que vai influenciar diretamente no clima de um local, e a altitude influencia, né? Porque a altitude é a distância em relação ao nível do mar. Quanto mais alto for o local, tende a ser mais frio. Mas aqui no caso, a nossa opção a ser marcada é a letra D, porque o fator é a latitude. O que é a latitude mesmo? É a distância de qualquer ponto em relação à linha do Equador.
Então, quanto mais ao norte, né, nós vamos ter aí uma iluminação mais intensa durante um período e momentos de escuridão durante o outro, outros momentos, né, outros períodos. Então, a resposta correta é a letra